A maioria das pessoas acredita que os grandes fracassos da vida acontecem por escolhas erradas, mas a verdade é mais profunda. Muitos destinos são comprometidos por decisões que nunca foram tomadas. A indecisão é silenciosa, confortável e socialmente aceitável, mas espiritualmente perigosa. Porque enquanto você hesita, o tempo avança. Enquanto você analisa demais, oportunidades expiram. E enquanto você espera sentir certeza absoluta, a vida exige posicionamento. A Bíblia revela um princípio direto em Deuteronômio. Coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Deus não elimina a escolha. Ele exige decisão. E essa exigência é o que separa pessoas comuns de pessoas que vivem propósito. Tomar decisões difíceis é desconfortável porque quase sempre envolve perda. Perder uma zona de conforto, perder uma versão antiga de si mesmo, perder relações que não acompanham seu crescimento, perder hábitos que sabotam seu futuro. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Toda decisão que constrói futuro exige renúncia. No presente, Jesus declarou algo radical: quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder por minha causa, a encontrará. Isso revela um padrão espiritual poderoso. Decisões difíceis quase sempre parecem perda no começo, mas se tornam ganho no final. Existe uma ilusão perigosa chamada esperar clareza total. Muitas pessoas dizem que só vão decidir quando tiverem absoluta certeza. Mas a fé bíblica nunca operou assim. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro saiu do barco sem garantia de estabilidade. Esther entrou diante do rei sem promessa de segurança. Todos eles tinham algo em comum. Havia risco. E é exatamente por isso que era fé. Hebreus declara que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção do que não se vê. Se você só decide quando vê tudo claramente, você não está vivendo por fé, está vivendo por controle. E controle é um dos maiores obstáculos para decisões difíceis. Porque decidir significa abrir mão da ilusão de que você pode prever todos os resultados. Significa confiar que Deus honra passos alinhados com princípios, mesmo quando o caminho não está completamente iluminado. Salmos declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Observe: lâmpada para os pés, não farol para quilômetros. Deus geralmente ilumina o próximo passo, não o trajeto inteiro. E quem se recusa a dar o próximo passo porque não vê o final, permanece parado. Talvez você esteja diante de uma decisão que tem tirado seu sono. Permanecer ou sair. Falar ou permanecer em silêncio. Começar ou encerrar. Confrontar ou tolerar. Perdoar ou continuar preso. E o peso não está apenas na escolha, mas nas consequências que ela carrega. Só que existe algo que você precisa entender. Adiar também produz consequências. Não escolher também molda seu futuro. Josué declarou algo poderoso diante do povo: escolhei hoje a quem servireis. Ele não disse, pensem sobre isso, eternamente. Ele disse, escolham hoje. Porque maturidade espiritual não é ausência de dúvida, é capacidade de decidir mesmo com dúvida. Decisões difíceis revelam quem governa a sua vida: emoção ou princípio, medo ou fé, pressão externa ou convicção interna. Provérbios diz que há caminhos que parecem certos ao homem, mas conduzem à morte. Isso significa que nem toda decisão confortável é correta. Às vezes, a escolha certa é a mais desconfortável. Às vezes, obedecer dói. Às vezes, dizer não gera rejeição. Às vezes, sair de um ambiente limita relacionamentos. Mas a pergunta não é: isso é fácil? A pergunta é: isso é alinhado? Jesus viveu a maior decisão difícil da história no Getsêmani. Ele sabia o que viria. Sabia da dor, sabia da cruz e ainda assim orou. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa frase revela o ponto mais profundo sobre decisões difíceis. Elas testam a quem sua vontade está submetida. Quando você decide baseado apenas no que sente, você se torna refém das emoções. Quando decide baseado apenas na pressão externa, se torna refém da opinião alheia. Mas quando decide baseado em princípios,
eternos, você se torna firme. Existe um preço invisível para cada adiamento de decisão importante: desgaste interno. Quanto mais você posterga algo que sabe que precisa resolver, mais sua paz diminui. Davi escreveu que enquanto calou, seu erro, seus ossos envelheceram. O silêncio diante de decisões necessárias corrói por dentro. Mas quando ele confessou, houve alívio. Isso mostra que decisões, mesmo difíceis, restauram paz quando são alinhadas com verdade. Talvez o medo esteja te dizendo que se você decidir errado, tudo acabará. Mas a Bíblia mostra um Deus que redireciona até decisões imperfeitas quando o coração é sincero. O que ele não pode transformar é a paralisia permanente. Pedro tomou decisões impulsivas, falou antes da hora, errou, negou, mas ele decidiu continuar seguindo. Judas também errou, mas escolheu o desespero. A diferença não foi o erro inicial, foi a decisão posterior. Decisões continuam moldando destinos mesmo depois de falhas. Existe algo poderoso que acontece quando você toma uma decisão difícil baseada em convicção. Sua identidade se fortalece. Cada escolha alinhada constrói caráter, e caráter sustenta destino. Daniel decidiu não se contaminar mesmo sob pressão cultural extrema. Aquela decisão inicial aparentemente pequena definiu todo o curso da sua história. Pequenas decisões difíceis criam grandes legados. Talvez você esteja esperando um sinal sobrenatural para decidir, mas muitas vezes o sinal já foi dado através da palavra. Se a decisão envolve integridade, a direção já está clara. Se envolve perdão, a direção já foi ensinada. Se envolve abandonar pecado, a instrução já foi revelada. Se envolve coragem para avançar, o encorajamento já foi repetido inúmeras vezes. Não temas. Quando princípios estão claros, a indecisão não é falta de direção, é resistência emocional. Decisões difíceis exigem coragem porque quase sempre envolvem conflito. Conflito interno, conflito externo, conflito relacional. Mas conflito não é sinal de erro. Às vezes é sinal de crescimento. Toda vez que você sai de um nível para outro, algo precisa ser deixado para trás. Abraão teve que deixar terra e parentela. Eliseu teve que queimar os bois para não ter para onde voltar. Decisões definitivas criam comprometimento real. Existe também um detalhe estratégico que poucos percebem. Quanto mais você pratica decisões difíceis em áreas pequenas, mais preparado estará para decisões maiores. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você foge de conversas desconfortáveis, evitará posicionamentos importantes. Se foge de pequenas renúncias, evitará grandes sacrifícios. Mas quando aprende a decidir nas coisas pequenas, sua musculatura emocional e espiritual cresce. Agora pense com sinceridade. Existe algo que você já sabe que precisa decidir, mas continua adiando? Talvez Deus esteja usando exatamente este momento como confirmação, porque às vezes a confirmação não vem em forma de anjo, mas em forma de inquietação persistente. Quando algo continua voltando à sua mente com peso e clareza, talvez não seja ansiedade, talvez seja direção. O clímax das decisões difíceis é entender que neutralidade raramente é opção. Elias confrontou o povo dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Em outras palavras, parem de viver divididos. Divisão interna consome energia. Indecisão prolongada esgota forças, mas decisão traz foco. Mesmo que traga desafios, traz direção. Existe uma libertação poderosa quando você finalmente decide. A ansiedade diminui porque agora existe caminho. A confusão reduz porque agora existe posicionamento. A dúvida enfraquece porque agora existe movimento. O peso da incerteza é substituído pela responsabilidade da escolha. E responsabilidade amadurece. Talvez a decisão que você precisa tomar envolva romper com algo que parece seguro. Mas segurança sem propósito é prisão confortável. Melhor enfrentar tempestade no centro da vontade de Deus do que viver em calmaria fora dela. Os discípulos estavam em tempestade, mas estavam com Jesus. Jonas estava em calmaria inicial, mas fora da direção divina. Nem toda tranquilidade indica aprovação. Nem todo desconforto indica erro. Preste atenção.
Decisões difíceis não são inimigas do seu crescimento, são ferramentas dele. Elas refinam, elas purificam intenções, elas revelam prioridades, elas expõem medos, e quando você atravessa esse processo, sai mais forte. Tiago escreveu que a prova da fé produz perseverança. Perseverança produz maturidade, e maturidade produz estabilidade. Se você quer viver uma vida superficial, evite decisões difíceis, mas se quer viver propósito real, elas serão inevitáveis. Porque destino exige escolhas que a maioria evita. Chamado exige renúncias que poucos aceitam. Liderança exige posicionamentos que nem todos suportam. Hoje pode ser o seu marco. O dia em que você decide parar de viver em cima do muro. O dia em que você escolhe alinhar sentimento com princípio. O dia em que você entende que desconforto temporário vale mais que arrependimento permanente. Porque a dor de decidir é momentânea. A dor de não decidir pode durar anos. Se essa mensagem falou diretamente com algo que você está vivendo, escreva nos comentários: eu decido hoje. Declare isso como um ato de coragem. Curta este vídeo para fortalecer esse compromisso interno. Inscreva-se no canal para continuar recebendo direcionamentos que desafiam sua fé e fortalecem sua mente. Porque decisões difíceis não são o fim da sua história. São o começo de uma nova fase. E quem aprende a decidir com fé nunca mais vive refém da própria